Olá, boa tarde! O canal portuário deste sábado, 22 de abril, está no ar e estes são os principais destaques de hoje. Pedestres e ciclistas que utilizam o ferry-boat devem ser beneficiados com mais uma embarcação. Estudo revela que em 2005, Itajaí foi a cidade catarinense que mais exportou. Vigilância Epidemiológica de Itajaí alerta pescadores contra a dengue. E na entrevista de hoje, o assunto é o curso profissionalizante, oferecido pelo Citrapesca e também o cadastramento dos armadores junto à Capitania dos Portos. Segundo o site Portos e Navios, Jaraguá do Sul sofre com o baixo preço do mel. Sem exportação desde o dia 17 de março, produtores amargam um prejuízo crescente e muitos pensam em abandonar a profissão. A União Europeia diz que é preciso comprovar a qualidade do mel brasileiro e exige análise em laboratórios. A garantia da qualidade é uma exigência antiga. Em 2005, o Brasil exportou 14 mil toneladas de mel, o que gerou uma renda de 18 milhões de dólares para o país. Só em Santa Catarina são 30 mil apicultores entre profissionais e amadores. E com o preço baixo em Jaraguá do Sul, o mel está sendo estocado. O porto foi fundamental para a classificação de Itajaí no ranking nacional. A cidade ganhou o prêmio Municípios Mais Dinâmicos do Brasil e também será divulgada no Atlas Brasileiro. Itajaí está entre as principais cidades brasileiras em dinamismo econômico. A pesquisa foi divulgada pelo jornal Gazeta Mercantil neste mês de abril. O desempenho do Porto de Itajaí é apontado como principal alicerce da classificação. Itajaí ficou em quarto lugar entre os mais de 5 mil municípios brasileiros. As 300 primeiras cidades que compõem o ranking respondem por 73% da capacidade de consumo do país. Pela colocação no ranking, Itajaí recebeu o prêmio Municípios Mais Dinâmicos do Brasil, concedido ao melhor colocado de cada estado. Segundo o superintendente do Porto, o resultado também será divulgado no Atlas do Mercado Brasileiro, ferramenta utilizada por empresas na hora de escolher endereço para novas instalações. As riquezas geradas pelo Porto de Itajaí são apontadas como principal fator do desempenho, devido à quantidade de negócios gerados na cidade pela atividade e a consequente injeção de recursos na economia. Essa movimentação que faz financeira e o Porto atrai isso, foi uma peça fundamental para esse ranking. Então nós do Porto, nós itajaienses, temos o orgulho aqui no Porto. A pesquisa avaliou as cidades com melhores investimentos na área social, desenvolvimento econômico e volume de operações bancárias. Itajaí ficou à frente de todas as capitais brasileiras. Com um bom desempenho no ranking, a cidade deve atrair mais investidores. Hoje Itajaí concentra grandes empresas a nível nacional na exportação. Então, isso é feito o quê? Todo esse montante exportado por Itajaí, parte dele, entendeu? É faturado, é direcionado por Itajaí. Itajaí é sede de grandes empresas exportadoras. Isso traz um montante aos bancos, que o Banco Central faz essa pesquisa e essa análise, que isso quer dizer que o dinheiro está circulando aqui em Santa Catarina, mais precisamente em Itajaí, com um montante bem maior do que outros municípios, até maiores do que Itajaí. Rebelo conta que esta é a primeira vez que Itajaí faz parte do ranking. A pesquisa foi criada em 2003 com o objetivo de divulgar as potencialidades econômicas dos municípios brasileiros. A cidade de Paulínia, em São Paulo, ficou em primeiro lugar com a força da indústria petroquímica. A produção de petróleo em plataformas marítimas colocou o município de Macaé, Rio de Janeiro, em segundo lugar. E o terceiro lugar foi para Rio Verde, Goiânia, que se destacou pelo setor agroindustrial. O resultado da pesquisa, segundo o Rebelo, é uma radiografia de municípios, na sua maioria de porte médio, que se destacam pelo dinamismo da economia, alta qualidade de vida dos habitantes e ainda estão distantes dos problemas característicos de grandes centros urbanos. No
No ano passado, Itajaí foi o município catarinense que mais exportou. As vendas para o mercado exterior totalizaram mais de 2 bilhões de dólares, o dobro de Joinville, segundo colocado com 983 milhões. O estudo foi divulgado nesta semana pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Blumenau saltou de 4º para 3º lugar. E Jaraguá do Sul também avançou uma posição, ficando em 4º lugar. Já São Bento do Sul, apesar das dificuldades enfrentadas pelo setor moveleiro, alcançou a 5ª colocação entre os maiores exportadores catarinenses. Cerca de 2.000 trabalhadores vão ser beneficiados com mais uma embarcação exclusiva para pedestres e ciclistas que cruzam diariamente o rio Itajaí-Açu. A empresa de navegação deve agilizar o atendimento a partir do mês de maio. Em breve, pedestres e ciclistas que utilizam o ferro-boat que liga os municípios de Itajaí e Navegantes vão contar com um reforço. Mas aqui na estação, os usuários ainda desconhecem o assunto. Você sabia que em breve haverá uma embarcação apenas para pedestres e ciclistas? Não. Por enquanto, não. Não estou sabendo. A embarcação deve funcionar em maio. Em Itajaí, 90% da estrutura que auxiliará no embarque e desembarque já está pronta. Será utilizado o espaço da atual administração. Já em Navegantes, as obras, que deverão ser na praça, ainda não iniciaram. Segundo o assistente operacional da empresa, a Capitania dos Portos já autorizou a ampliação. Nós estamos com as licenças necessárias para os serviços que nós estamos implantando já entregues pela Capitania, pela Superintendência dos Portos. Graziele Inácio, de 20 anos, mora em Navegantes e trabalha em Itajaí. Ela faz a travessia diariamente, mas ainda não sabia da novidade, que deve melhorar o serviço. Demora bastante na hora de atravessar devido justamente às motos e bicicletas. Aproximadamente 2.000 pessoas serão beneficiadas com o reforço, que deverá funcionar durante os horários de maior movimento. De segunda a sexta-feira, a embarcação reforço para ciclistas e pedestres vai funcionar das 6h30 às 8h30 da manhã, das 11h30 da manhã à 1h30 da tarde e das 5 horas da tarde às 7h30 da noite. As demais embarcações continuam funcionando normalmente. O preço da travessia, que hoje é de 70 centavos para pedestres e R$1 para ciclistas, não sofrerá reajuste. A Prefeitura de Navegantes informou que as obras para o novo ferry-boat ainda não começaram porque as autoridades municipais não concordam com a área que a empresa de navegação Santa Catarina escolheu para fazer o embarque e desembarque dos passageiros. Segundo a assessoria de imprensa de Navegantes, a Prefeitura quer sim que a empresa construa nova embarcação, mas não na praça da cidade. O órgão municipal alega que a empresa tem uma área suficiente para suportar mais um ferry-boat. Você vai ver a seguir, pescadores de Itajaí ainda esperam pela Rádio Costeira e ainda prejuízo com a greve dos fiscais da Anvisa já chega a 120 milhões de dólares no Porto de Santos. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, os prejuízos causados pelos quase 2 meses de greve dos fiscais da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ultrapassaram os 120 milhões de dólares no Porto de Santos nesta semana. A estimativa é do Sindicato das Agências de Navegação do Estado de São Paulo, que afirma que a paralisação provocou cerca de 100 demissões no setor. Com o movimento grevista, os navios evitam o Porto de Santos como o primeiro para a atracação. Muitos preferem passar antes por outros portos do país, onde a liberação sanitária é mais ágil. Desde o início da greve, os navios estão sendo liberados por meio de mandado de segurança.
Quando a Rádio Costeira de Itajaí foi desativada em agosto do ano passado, a promessa foi de que em 15 dias ela voltaria a funcionar. Até agora, as transmissões que auxiliam as embarcações da costa brasileira ainda estão paradas. Mesmo com a Rádio Costeira de Itajaí fora do ar, os trabalhos continuam em casa. Roseli faz tudo por amor e tem histórias para contar. O barco estava correndo risco, perigo, e dentro da minha casa, que eu tenho VHF, tem outros rádios, chamei o pessoal da Marinha e eles socorreram. Não ganhei nada com isso em dinheiro, mas sinto prazer, alegria, né? Felicidade de poder ter ajudado alguém. Há 8 meses, as embarcações da costa de Itajaí e região não contam mais com os serviços oficiais da Rádio Costeira da cidade. Até agosto do ano passado, as transmissões eram feitas de uma sala no campus da Univale, em Itajaí. Com o objetivo de oferecer uma estrutura exclusiva à rádio, a Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca prometeu montá-la neste local, no bairro Fazenda. Até agora, os serviços ainda não voltaram à ativa. Mas tem alguns problemas aí de contratação de rádio operadores. Esse é uma profissão de que não existe, né? E para criar esses cargos está sendo difícil. Agora, mas no dia de ontem, reunido com a doutora Flávia, resolvemos nos reunir ainda no dia de hoje, às 5h30 da tarde, para botarmos um ponto final. Enquanto a Rádio Costeira não volta a funcionar oficialmente, Roseli e o amigo Marinho Filho matam as saudades do trabalho e do contato com os pescadores em casa mesmo, sem vínculo com a secretaria. Os dois continuam passando todos os dias informações que ajudem as embarcações que estão em alto mar, como a previsão do tempo. Agora, ela apenas sonha com o dia em que as transmissões voltem a ser oficiais. Na minha opinião, jamais ela deveria ter parado pelo fato de nós termos o Porto 5 Estrelas, né, primeiro mundo, e como cidade pesqueira ela deveria ter uma rádio muito bem estruturada. A administração do Porto de Paranaguá publicou uma nota oficial para informar que cumprirá a decisão da Justiça Federal do Paraná de liberar o embarque de soja transgênica no terminal. O superintendente da administração do Porto de Paranaguá foi quem emitiu o comunicado de serviço que regulamenta as condições de funcionamento emergencial para a movimentação do produto. Uma das condições impostas é que a soja deverá ser enviada ao terminal com um certificado de transgênico. O superintendente informou ainda que o recebimento e o embarque deverão ser feitos segundo a Lei de Biossegurança, que exige a segregação da carga classificada e rotulada como organismos geneticamente modificados. A informação é do site Net Marinha. No início deste mês, a Vigilância Epidemiológica encontrou um foco positivo de mosquito da dengue em Itajaí. Desde então, o alerta é geral, principalmente para os pescadores que vêm do estado de São Paulo. Esta é a época mais propícia para a proliferação do mosquito da dengue. Temperaturas altas e chuva. Só neste ano, 67 focos positivos de dengue foram encontrados no estado. Destes, 4 em Itajaí. O coordenador do programa de combate à dengue esclarece que os casos registrados vieram de fora. Todas as pessoas que estão doentes ou estiveram doentes vieram de fora e também todos os focos positivos também vieram de fora. Há poucos dias, em uma visita de rotina, a Vigilância Epidemiológica encontrou um foco de dengue positivo no bairro Canhanduba, aqui em Itajaí. O local foi interditado e detetizado. Encontramos numa armadilha que é visitada semanalmente pelo agente. Após encontrar, foi feito o diagnóstico no laboratório. Enviamos uma equipe para lá, foi feita uma delimitação no raio de 300 metros, onde todos os imóveis foram tratados com inseticida. O alerta também serve para os pescadores, que trabalharam nos últimos dias no litoral paulista, onde a incidência de casos de dengue assusta. Queremos alertar principalmente aos trabalhadores dessa frota traineira que estava no litoral de São Paulo, né? Local onde, infelizmente, a gente sabe que tem um grande número de casos de dengue, né? E eu pude sentir isso de perto, porque eu estive lá agora no começo do mês e realmente verifiquei que isso existe. Então eles que se cuidem e as embarcações, se possível, os proprietários dessas embarcações, que procedam à troca da água dos tanques, porque o mosquito gosta muito dessa água limpa, né? Os tanques de água utilizados para a cozinha também, que se troque essa água, né? E pessoal, é um alerta, não brinquem, porque a dengue, se não for cuidada, ela pode levar a óbito. A
A Vigilância Epidemiológica de Itajaí dá as dicas para evitar futuros transtornos. A pessoa que viajou para São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e outros estados da federação, que sente febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, manchas avermelhadas pelo corpo, é procurar a unidade de saúde mais próxima ou o médico de confiança. Será feito o exame para ver se está com a dengue ou não? Sim, é feito o exame, o diagnóstico e essa pessoa fica em estado de observação. Depois da parte teórica, chegou a vez da prática. No curso profissionalizante oferecido pelo Citrapesca, os pescadores aprendem como agir em caso de naufrágio. Colete salva-vidas a postos. Esta é a primeira dica. As aulas ministradas por profissionais da Marinha dão dicas de sobrevivência em alto mar. Assim, os pescadores devem saber como agir em caso de naufrágio ou acidente, conseguindo permanecer dias no mar. Existem notícias, existe um histórico de casos em que até 78 dias houve permanência no equipamento desse tipo e com a sobrevivência, né? O que está previsto, na verdade, para a média é considerando-se aí 6 dias de permanência no equipamento. Para muitos deles, esta é a primeira aula prática. A expectativa e a ansiedade são visíveis. Ele está sendo bem proveitoso porque ele está dando instruções a quem não sabe praticar a emergência, né? Porque de repente numa ocasião dessa está o equipamento todo ali disposto e muitos não sabem usar ou por inexperiência fica até ruim, né? O curso profissionalizante teve início na semana passada e deve seguir até a segunda quinzena do mês de maio. Ao todo, 13 temas relacionados ao setor pesqueiro serão abordados. Além da parte prática, os pescadores devem participar ainda de aulas de comunicação via rádio, maquinário de barcos, legislação ambiental e prevenção de doenças. Para muitos profissionais, as aulas, principalmente a prática, devem servir de lição, já que a maioria deles nunca participou de um curso profissionalizante. Para eles é uma novidade e uma novidade importante, né? Porque a gente não, espera que não aconteça, mas se porventura na vida profissional deles tiver uma experiência de um naufrágio, eles já vão saber como lidar com ele ou até passar informações por alguma embarcação que venha passar por esse tipo de problema. Cadê a faca? Vigia que só tem pouca comida aqui dentro. Vigia, cadê a faca? E essa turma está aprovada? Essa turma está aprovada, sim, com certeza. E é sobre o curso profissionalizante a nossa entrevista de hoje. No próximo bloco eu recebo aqui nos estúdios do Canal Portuário Carlos Augusto Lobo Pinto, delegado da Capitania dos Portos de Itajaí. Já estamos de volta com o Canal Portuário e conosco o delegado da Capitania dos Portos, Carlos Augusto Lobo Pinto. Boa tarde, comandante. Bem-vindo ao Canal Portuário. Boa tarde. Satisfação muito grande estar aqui no programa mais uma vez. Obrigada. Nós vimos agora há pouco uma matéria falando do curso profissionalizante aos pescadores. A Marinha tem alguma coisa a ver com esse curso? Essa pergunta é muito interessante, porque nem todo mundo sabe que é uma atribuição legal da Marinha o ensino profissional marítimo. Ela é responsável não só pela formação de todos os profissionais que trabalham no mar. E entre esses profissionais não são só os pescadores, como também os marinheiros, né, os tripulantes de navio mercante, os mergulhadores, os práticos, né, e uma infinidade. Trabalhar profissionalmente numa embarcação, ele tem que ser formado pela Marinha, isso é uma exigência por lei. E o Citrapesca, com relação a esse curso, ele procurou a Marinha, né, que ele desejava incluir uma parcela de pescadores que eles estavam nessa atividade profissional, mas ainda não estavam com os requisitos necessários. Eles eram marinheiros, né, pescadores no nível mais baixo que existia, né? E para ascender de categoria, eles necessitavam de concluir esse curso. Então o Citrapesca procurou a Marinha, né, e nós, em conjunto, né, numa parceria, estamos desenvolvendo esse curso. Esse curso vai estar tendo a duração de cerca de 3 meses, né, iniciou no dia 6 de abril e vai até o dia 1º de junho. E até teve a primeira aula prática dos pescadores. Isso é muito interessante. São várias matérias, eles vão aprender
questões de meio ambiente, vão aprender noções de refrigeração, de reparo de motores, vão aprender uma parte da legislação da embarcação. E essa pessoa, quando terminar esse curso, ele vai estar até habilitado a comandar uma pequena embarcação, né? E o que eu acho mais importante, que foi que o seguinte, o sindicato procurou, e a gente está fazendo, na realidade, uma inclusão de uma parcela de pessoas que não poderiam realizar esse curso, porque o nível de formação desses pescadores, a escolaridade é baixa, né? E a Marinha exige uma escolaridade mínima de 8ª série. E essas pessoas não poderiam ascender essa categoria que nós estamos abrindo. Então, entendendo a situação deles, né, nós abrimos uma exceção, isso tudo foi mediante uma autorização da Diretoria de Portos e Costas, e essas pessoas agora estão realizando esse curso e vão poder tripular essas embarcações legalmente, né? Porque para ser tripulante profissional, tá, tem que ter uma carteira profissional na Marinha, que é uma carteira de inscrição de registro, além de também estar legalizado junto à Secretaria de Agricultura e Pesca. E a Marinha também começou, a Capitania dos Portos, começou a vistoriar as embarcações. Já começou? Como é que está a situação? Essa situação de vistoria também é uma oportunidade boa aqui para conversar com os armadores e falar o seguinte, o armador ele tem inspeções que têm que ser realizadas, são vistorias anuais e vistorias intermediárias, tá? Então ela tem um ciclo operativo e anualmente, tá, ela tem que parar durante um determinado período para realizar manutenção. Depois que essa manutenção é realizada, ela tem que chamar a Marinha para fazer uma vistoria. Mas o que a gente está reparando é que o armador ele não está se programando adequadamente. Ele combina com o estaleiro, põe a embarcação, faz a manutenção e vai lá marcar a vistoria. Só que quando ele chega lá na delegacia, ele quer vistoria para aquele dia seguinte, porque ele tem que tirar a embarcação do dique, né, do estaleiro, porque ele está pagando ali, entendeu? Então tem que ter uma programação melhor, né? E existe um prazo para essa vistoria? Existe um prazo. Ele tem a data de vencimento da vistoria. 3 meses antes e 3 meses depois ele pode marcar. O que ele tem que estar atento é que quando ele souber que ele vai docar, ele já se programa e já marca um dia para fazer a vistoria, para que ele não seja prejudicado, não tenha atraso, né, na retirada de embarcação, não onere o custo de operação mais dele. Então, vamos programar, vamos ter atenção com os prazos, né, para não ter nenhum prejuízo. Que uma embarcação sem vistoria, ela não pode navegar? Não pode navegar. São itens de segurança que nós verificamos, né, e até a vida das pessoas que estão ali. Na realidade, a vistoria, o armador tem que encarar como um carimbo ali. A minha embarcação está sendo vistoriada, ela pode ir para o mar com segurança e as pessoas que estão ali, não só as pessoas, como também o patrimônio, vão poder operar com mais tranquilidade. E para terminar, comandante, como é que está a situação da sede da Capitania dos Portos? Bom, mais uma vez, a situação, quando a gente acha que vai ficar resolvida, surge uma novidade, né? E a empresa entrou com um recurso em Porto Alegre, né, um agravo da decisão da Justiça Federal que foi dada aqui em Itajaí, e a empresa Sul Atlântico voltou a ter a posse da área. Ou seja, até que a prefeitura realmente seja proprietária da área, a gente não vai poder fazer nada, não vai poder construir. Então isso é um problema que está se arrastando há vários anos, né? E que fique bem claro, que eu quero deixar bem claro para todos, é que não é a Marinha que está protelando a construção ou colocando qualquer tipo de exigência. É simplesmente ter um terreno legalizado. Inclusive nós já demos uma outra opção para o prefeito, que é o terreno da antiga Comarde, que se ele quiser, ele pode fazer a construção ali, é uma área menor, mas a Marinha aceita ir para ali. Ou seja, o que a gente não quer é o seguinte, é postergar os investimentos no Porto de Itajaí, que a gente vê que é muito importante. Comandante, obrigado pela participação no Canal Portuário. Satisfação muito grande de estar aqui participando. E o programa de hoje fica por aqui. A você um bom final de semana e até o próximo sábado.